Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoje, 20 de janeiro de 2024, e estamos aí para concluir a porção Bo, Vem. E é necessário que nós venhamos a compreender que não existe liberdade sem confronto. É preciso que você entenda que o reino não está firmado em cima, não é construído em cima de dinheiro, de prata, de ouro. O reino de Hashem, ele é construído, edificado em você. Em você. Por isso que todo esforço espiritual é para que você seja liberto de todo tipo de amarras da mentira, do mal, ou seja, do lado da obscuridade, e você possa receber de fato esse reino. Porque não existe como você receber Hashem enquanto ainda você está preso, enquanto você está limitado com doutrinas, com dogmas, com filosofias puramente humanas, que buscam, na verdade, controlar uns aos outros, manter poder uns sobre os outros, assim como fizeram muitos, como Nimrod, como o próprio Lavan, né? Isav, que viviam pelo poder deste mundo e que por conta disso, dedicaram suas vidas a constituir, a construir, né, uma fundação basicamente humana, física, material, sem força divina. Portanto, nós, chegando ao princípio de vir a conhecer Hashem, vamos buscando cada dia mais compreender qual é a parte em mim, na minha vida, que eu preciso permitir ser liberta por Hashem. Esse trabalho é feito em unidade entre você e o Pai, e mais ninguém. Porque o intuito de Hashem não é destruir o homem, mas construir, moldar o ser humano. Na verdade, a construção lida em Bereshit, em Gênesis, continua acontecendo em cada um de nós até que o reino seja manifesto. Até que o reino venha a existir aonde? Neste mundo. E nós vamos ver isso. Observe. Nossa porção está no livro de Êxodo. Eu vou buscar aqui. Capítulo 10. Fala das últimas 3 pragas, né, que vêm a acontecer no Egito. Essas últimas 3 pragas, elas estão relacionadas com o conceito intelectual, né? Ou seja, vamos entender uma coisa. Verso 10, capítulo 10, verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental por todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, assentaram-se sobre todos os termos do Egito, muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu
Comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores. Tem um comentário interessante dentro da literatura judaica. Olha só. O Maharal divide as pragas em grupos de acordo com as sequências: 3, 3, 3 e 1. Já que em cada grupo das duas primeiras pragas foram precedidas por um aviso a Faraó, e a terceira veio sem aviso prévio. Ele também destaca que em cada grupo, a primeira praga foi anunciada perto do rio e a segunda no palácio do Faraó. São coisas que os sábios observaram. Eles observaram que haviam diferenças e similaridades entre as pragas. E eles observaram também que dentro dessas similaridades havia um conceito por trás de cada praga. O Maharal também afirma que as 10 pragas correspondem às 10 declarações com as quais Deus criou o mundo. Para o sábio Isaac Luria, o grande cabalista do século XVI, ele acreditava que cada uma das 10 pragas vinha de uma das 10 grandes sefirotes que nós já estudamos, que são os atributos divinos, e atingiu a correspondente Kelipá profana, a casca ou o aspecto do mal. O que é que isso quer dizer que ele acreditava? Ele acredita que essas 10 pragas, elas vieram com o intuito de tirar o engano, de tirar toda a deformação de pensamento, de emoções, né? Vir cair abaixo todos os conceitos humanos, paradigmas humanos que são limitantes. Observe que, para os egípcios, o faraó, o Paror, era um deus, né? E tinha todo o poder. Eles acreditavam que toda a sua fartura, tudo aquilo que eles tinham de bom, vinham do quê? Do Nilo. E os escravos acreditavam que os egípcios tinham total, mesmo eles estando em maior número, e sabe-se disso, porque esse era o medo de Faraó, de Paró. Então, toda aquela questão do medo deles era infundado. Estavam em maior quantidade, no entanto, eles viam os egípcios e viam Faraó, Paró, como sendo imbatíveis. Então, todas as pragas vieram com o intuito de tirar essa deformação mental e emocional do povo de Israel que estava dentro do Egito. Vamos lembrar que Sefirotes são entidades informativas. Elas estão ali, as Sefirotes, a árvore sefirótica, como nós já dissemos, elas são representações educativas. Não é uma entidade espiritual, não é nada espiritual, não é nada mágico, mas é um desenho alegórico. É só uma representação. Eles estão ali para nos ensinar sobre os atributos, né, de relação entre Deus e o homem. Onde Keter, que é a coroa dessa árvore sefirótica, representa a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus está toda expressa no seu Mashiach. Você entende isso? Toda a vontade, todo o desejo de Deus foi expresso na sua coroa, que é Mashiach. Hormá é a sabedoria, Biná é a compreensão, e daí nós seguimos adiante. O Hassidismo também adotou uma classificação de pragas de acordo com a sequência 3, 3, 3, 1. O primeiro grupo está associado com a declaração de Deus. As primeiras 3 pragas estão associadas com uma declaração de Deus, que diz: eles saberão que eu sou o Senhor. Isso está em Êxodo 7:17. O segundo grupo está associado ao objetivo, que está expresso em Êxodo 8:18, que diz:
para que saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. O terceiro grupo, ela vem definido pelas palavras, para que possas e saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. Está em Êxodo 9:14. Existem também outras classificações. Por exemplo, o mestre racídico Rabi Shemuel, autor do Shem Mishmuel, classifica as pragas de acordo com uma visão de 7 e 3. Ele explica que as primeiras 7 pragas correspondem às sefirotes inferiores, que estão relacionadas às emoções. E são chamadas de midot, ou atributos emocionais. Isto é, Hesed, que é amor e bondade, Gevura, que é severidade e julgamento, e assim por diante. As últimas 3 pragas, de acordo com Shem Shmuel, correspondem às sefirotes intelectuais de Keter, que é Hormá, Biná, né? E Daat, que é a Sefirá, que está escondida, oculta, como nós já dissemos. A classificação de Shem Shmuel, em geral, a mesma classificação de Isaac Luria. Shem Mishmuel também observa que a peste das trevas veio de um nível muito alto e explica que a escuridão representa a efusão de luz cegante superintensiva. Ou seja, a escuridão, ela vem por causa de uma luz ao qual o homem não é capaz de enxergar. E não é verdade? A maioria das pessoas que elas vivem na ignorância a respeito de Hashem, elas estão nesse estado por conta da questão de não conseguir enxergar. Por exemplo, alguém que chega para Yeshua muitas vezes e fala: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Existem alguns milagres assim dentro da caminhada de Yeshua. E Yeshua vai curar essa pessoa. Um destes, Yeshua pergunta: o que você quer? Eu quero ver. Né? Ou seja, Yeshua põe ele no sentido dele saber se ele realmente quer, se ele realmente está preparado, se ele realmente, né, não está, vamos supor, querendo algo ao qual ele não tem certeza que é aquilo que ele quer. Um dos milagres de Yeshua, ele pega o homem, leva para fora do acampamento, né, e o cura. E na primeira vez, ele pergunta ao homem o que ele via. Ele disse: eu vejo homens como árvores. Você deve lembrar disso. E aí depois Yeshua faz mais uma vez o processo e a visão dele é totalmente restaurada. Então, tudo isso não foi uma coisa aleatória. Porque primeiro Yeshua cura a visão espiritual. E depois ele cura a física. Por quê? Porque se você não é capaz de ver a espiritualidade, a visão física pouco importa para você. Pouco importa para você. O que nós precisamos fazer hoje é buscar, de alguma forma, não sermos afetados quando nós ouvimos algo que não conseguimos compreender. Não é ouvindo a voz satânica do nosso adversário, dizendo que você não tem a capacidade de compreender e que, portanto, você não precisa compreender isso. Não. É a humildade, a voz da humildade ao qual você deve ouvir, de dizer: eu hoje não compreendi, mas vou me esforçar amanhã para compreender mais. E se for da vontade de Hashem, ele me esclarecerá. Porque é assim que um bom discípulo de Mashiach deve fazer. Quando Yeshua ia explicar sobre uma parábola, muitas vezes os seus discípulos, eles não compreendiam o que era dito.
No entanto, quando estavam a sós com Yeshua, eles voltavam a perguntar sobre o assunto e tinham um esclarecimento. Eles não ficavam calados. Eles não ficavam achando que aquilo era demais para eles. Eles prosseguiam em conhecer a palavra. Coisas que nós não vemos muito com frequência nos dias de hoje. Ampliando a classificação do Midrash Tarhumá, na visão do autor, uma lição divina está contida nas informações sobre as pragas, como um guia para uma batalha prolongada. Isso porque a libertação do povo de Israel do Egito, ela prefigura a libertação da humanidade nos dias finais. Apoiamos a nossa teoria em relação a isso, em conformidade com a teoria judaica, nas observações. Antes das pragas, Moisés e Arão foram a Faraó e, em nome do Todo-Poderoso, exigiram a libertação do povo de Israel. Nenhuma ameaça ao Faraó, aos egípcios, foi expressa. Portanto, podemos tirar a seguinte conclusão. Antes do início de qualquer conflito, somos obrigados a fazer uma proposta de paz a um inimigo potencial que permita resolver o conflito sem perder o prestígio. Entende? Você não precisa declarar guerra. Você só precisa deixar claro qual é o seu objetivo. À medida que o conflito aumenta, o inimigo sofre danos econômicos, pragas de sangue, morte de gado, granizo, gafanhotos. Por quê? Porque ele resiste à vontade de Deus. Porque se o que você quer é a vontade de Deus, Deus está do teu lado. Ele disse, venha Faraó, ou seja, eu vou estar contigo nesse momento. Faraó diz, eu não conheço quem é esse Deus. Porque para Faraó, ele é Deus. Então, observe que muitas das vezes, você pode ser Faraó ou você pode ser o libertador. Como assim? Muitas das vezes, a nossa posição na vida é de ser aquele que mantém um poder sobre algo ou sobre alguém. E nós nos sentimos no direito de movimentar, de conduzir a situação, inclusive de uma forma mental e emocional, fazendo com que os outros acreditem que nós somos aquele que mantém e que tem o poder naquela situação. Só que assim como o Faraó, nós sabemos, ele não conseguiu manter este poder, porque esse poder que ele acreditava ter pertence unicamente a Hashem. Outras vezes você é o libertador, aquele que diz, deixa o povo ir, né? Mas Faraó vai dizer, não, eu não vou permitir que isso aconteça. Vem então as pragas. Observe, existem relacionamentos, muitas vezes, em que você está se permitindo passar por uma situação de abuso, isso qualquer tipo de relacionamento profissional, de amizade, de um convívio matrimonial, enfim, em que você está passando por uma situação de você estar sofrendo danos, sofrendo a escravidão, sem poder viver, sem ter espaço para você, a não ser para o trabalho. E as cargas só são aumentadas. E você é chamado, né, ou tem um enviado para dizer, olha, chega, essa situação não pode mais continuar. Mas o Faraó, ele vai dizer, não, esta situação é correta, não tem nada de errado com ela, é coisa da sua cabeça. Você está vendo coisas onde não existe. Eles são escravos, devem trabalhar, devem me servir. É assim que acontece o relacionamento entre Faraó, aquele que abusa, aquele que domina, e o libertador, aquele que vem mostrar para quem é servo, para quem é escravo, que, na verdade,
ele está lançando fora a sua própria identidade para servir alguém que, na verdade, não é Deus, não tem esse poderio e é apenas um ser humano igual a ele. O sistema deste mundo religioso muitas vezes quer impedir as pessoas de ter um encontro real com Deus. Porque para o religioso, e eu não estou falando da religião, porque a religião em si é algo bom, se praticado com verdade, mas muitos religiosos, inclusive no tempo de Yeshua, era desta maneira, como eu disse em um vídeo anterior, no tempo de Yeshua, os saduceus, eles mantinham o poder da religião. E eles acreditavam nos 5 livros da Bíblia, a Torá, claro, evidente. Eles faziam toda a observação, a liturgia em cima daquilo que estava escrito nos 5 livros, mas eles não acreditavam em ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios. E por quê? Porque isso ia levá-los à falência. Porque para eles era muito bom que o povo pecasse. Quanto mais o povo pecasse, mais preso, mais levados à culpa eles estariam. Mais ofertas, mais corbanotes eles trariam. E isso gerava dinheiro, riqueza, poder. Quanto mais culpado o povo se sentisse diante de Deus, mais eles iriam buscar se martirizar, e iriam buscar alguém que tivesse o poder, entre aspas, de tirar a culpa das costas dele. Eles não estavam interessados em uma Machia que viesse tirar do povo esta culpa. Eles não estavam dispostos a aceitar uma Machia que viesse dizer para o povo: olha, eu trago para vocês o perdão. Apenas vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam, sim, obedecer, fazer as suas observações religiosas, sim, mas não simplesmente por fazer, mas com a confiança de que Deus perdoou vocês. Entendendo que nada do que vocês fazem hoje é em vão, tem um significado. Por conta de uma Machia que acreditava na espiritualidade, eles mataram a ele. Entregaram na mão dos romanos para ser morto. Entenda isso, que não foram todos, mas sim uma classe, porque os fariseus acreditavam plenamente nestes ensinos. Imagine Yeshua nos dias de hoje, falando de espiritualidade, falando da necessidade de libertar-se de uma forma emocional, mental e mais profunda, de que você fosse além das aparências religiosas, de que você abandonasse muitas práticas religiosas. Imagine Yeshua sentando na mesa, comendo, bebendo com prostitutas, com ladrões, nos dias de hoje. Como é que ele seria visto? Não muito diferente do Yeshua que foi visto lá no tempo dos saduceus. Então, a guerra sempre foi necessária. O conflito sempre foi necessário. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas de Ve-Yamesh. Então, Moshe estendeu sua mão para o céu e houve uma escuridão espessa. Não era uma escuridão simples, era uma escuridão que diz os sábios, inclusive, que parecia gelatina. É como se você se movimentasse dentro de uma camada de gelatina, ou seja, com muita dificuldade. As pessoas não conseguiam sair do lugar. Essa praga durou 3 dias. Shemot 10, Êxodo 10, 21 a 23. Você pode notar que há uma palavra na citação acima, que a gente falou, que é Ve-Shamesh, que não foi traduzida. O significado desse termo hebraico é ambíguo
e discutiremos agora. Qual a intenção dessa praga de trevas? De acordo com o Midrash, uma grande porcentagem dos filhos de Israel não queria deixar o Egito. E Deus decretou que eles morreriam no Egito antes do êxodo. A praga das trevas foi necessária para que os egípcios não testemunhassem a morte desses judeus. Outra razão dada pelo Midrash é que Deus queria que o povo judeu pedisse aos egípcios ouro, prata e vestimenta para levar com eles quando saísse do Egito. Isso está no livro de Êxodo 11:2. E a peste das trevas serviu como uma oportunidade para que os judeus descobrissem onde os egípcios estavam escondendo as riquezas. Esdras questiona o primeiro motivo, né, sobre essa questão de que o Deus mataria os israelitas que não queriam sair do Egito e não queria que os egípcios vissem. Ele escreve: durante as pragas em que morreram egípcios, os judeus não morreram. Portanto, durante uma praga de escuridão em que nenhum egípcio morreu, como quase todos os judeus poderiam ter morrido, com apenas alguns sobreviventes. Isso significaria que os judeus não tinham luz em suas casas, mas a escuridão da doença e da morte, visto que apenas uma pequena parte permaneceu de uma grande nação. Isto não teria sido uma redenção para os judeus, mas sim um mal doentio. Ou seja, Esdras ele não concordava com isso. Também não está claro porque os judeus tiveram que procurar ouro e prata dos egípcios. A Torá escreve em Êxodo 12:35-36, que o Senhor deu graça aos judeus aos olhos dos egípcios, e eles deram ouro e prata voluntariamente. A questão é que Deus, na verdade, queria sim que o povo de Israel saísse do Egito, né, com bens, porque foram 210 anos de escravidão. Então, tinha que haver uma compensação daquela época de escravidão. E Deus assim fez. Muitas vezes, o mal se veste de bem e o bem se veste de mal nesse mundo. Não esqueça que essas duas forças estão misturadas neste mundo. Em Deuteronômio 29, diz: Adonai arrancou-os do próprio solo, com ira, furor e grande ódio, e atirou-os numa terra, como hoje se pode constatar. E ele vai falar, os conhecimentos ocultos pertencem a Hashem, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá, ou seja, desta lei. Se você for ler todo esse capítulo do livro, ele está falando a respeito dessa nação que passou pelo processo de escravidão e agora precisa vir ao processo de libertação. Hashem revelou para o povo aquilo que era necessário para o povo, o que? Todo o caminho que eles teriam de redenção, ou seja, de retorno para Hashem. Tudo está contido dentro desta Torá. Existem coisas dentro dessa Torá que é revelada. E existem coisas dentro dessa Torá que está oculta. Isso que está oculto dentro desta Torá é proibido ao homem? Não. É proibido ao homem saber daquilo que não está na Torá. Como, por exemplo, o dia e a hora em que retornará Mashiach. É permitido dentro da Torá? Não. O próprio Mashiach, ao ser questionado sobre isso, ele diz: o dia e a hora eu não sei, só o Pai que está nos céus. Por exemplo, outra questão é, Deus, ele não fala, ele não expressa dentro da Torá, por exemplo, porque, vamos dizer assim, uma pergunta que é bem feita, né? Por que dizemos que
existem 6.000 anos da criação da humanidade e, na realidade, é dito que existem trilhões, né, de anos aí a fio de idade do mundo, da Terra. Ele não deixa isso expresso. Por quê? Porque não é intenção de Deus esclarecer sobre coisas que o ser humano não vai utilizar para a sua redenção. Mas aquilo que é para a redenção do homem, ele deixou claro. Prova disso é que muitas vezes, na época de Yeshua, ele falava de coisas que os próprios sacerdotes e escribas não compreendiam. Eram homens que conheciam a Torá de cor, mas eles não compreendiam do que é que ele estava falando. Por exemplo, antes de Abraham existir, eu já existia. Eles ficavam, como é que você pode falar isso? Mas isso está na Torá, porque o conceito de Mashiach, o Mashiach veio antes do próprio Abraham, mas ele não compreendia isso. Por quê? Porque esta informação é uma informação mais profunda da Torá. Era necessário um aprofundamento espiritual. Quando ele diz também para o chamado José de Arimateia, ele fala, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Não está escrito isso? Ele não compreende aonde é que está escrito, mas está escrito na própria Torá. Depois, em outro momento, podemos fazer um estudo a esse respeito, mas está contido na Torá. A questão é, você está lendo de forma rasa. É preciso se aprofundar mais. Existe um conceito onde Hashem mostra para o profeta, o templo, e a água vai enchendo o lugar, o tornozelo, e vai crescendo, ele vai crescendo. Quanto mais ele se aproxima, ele vai, as águas vão aumentando o seu nível. A Torá é assim. Ele tem níveis de entendimento e você vai se aprofundando. Então, sobre o que eu devo saber dentro da Torá? Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a Hashem, porque como a alva será a sua saída, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Tem uma palavra que diz que o Moshe fala, o meu ensino é como pairá, né? Como chuvisco, como chuva, e depois como uma enxurrada. Porque os níveis de entendimento da mesma Torá. Onde se manifestará o reino? Onde é que este reino se manifestará? Daniel 2, verso 43 e 45 nos diz: E como vistes, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente desta aliança e acordos não se firmará. Do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com barro. No entanto, na época do governo desses reis, Deus, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. Ora, estamos falando de um governo terreno, de um governo físico, humano. E aonde é que vai reinar o novo governo da parte de Deus? No mesmo lugar. Ele vai falar que vai se levantar e vai se estabelecer um novo governo aqui mesmo. Mas se o mundo físico é tão ruim, minha irmã, você mesmo fala, por que então vai se estabelecer aqui e não em outro mundo? Como eu disse, o mundo físico vem das ocultações de Hashem. E é vontade dele fazer uma morada no mundo físico, um lugar onde ele possa expressar sua essência. O que impede que isso ocorra hoje são os vasos, somos nós. Cada vez que nós trabalhamos
a nossa consciência, as nossas emoções, para sermos capazes de receber esse reino dentro de nós, nós estamos fazendo com que esse reino seja estabelecido. Porque, como disse Yeshua, anuncie para eles, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, ele é transmitido pelo seu rei. Quem é o rei desse reino? O próprio Yeshua. E a própria palavra diz que ele descerá dos céus para poder governar. Portanto, o governo dele será estabelecido aqui. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Portanto, este é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem o auxílio das mãos. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. Deste modo, Deus, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. Se você observar, todos os profetas, eles traziam em suas visões e naquilo que eles conseguiam interpretar, todo o conhecimento que eles tinham dentro da Torá. É por isso que nós precisamos compreender todos estes níveis. Precisamos compreender o nível básico dela e depois irmos nos aprofundando para que possamos ver se aquilo que Hashem revela é real, vem dele ou não. Porque sabemos que existe outra influência neste mundo. É a influência da mentira, do engano, né, da distorção. E precisamos estar cientes daquilo que é verdade neste mundo. No capítulo 1, 24, diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, potência de Deus e sapiência de Deus. Potência, Gevurah, tá? E Vaharemat, que vem de Romá, que é a sabedoria de Deus. Você sabe que Biná, ela está relacionada a Gevurah e a Hormá, a sabedoria de Deus. Então, ele é, como eu disse, a coroa, é o Keter, é aquele que veio para poder trazer para o mundo a iluminação de Hashem, a iluminação de Deus. Quando voltamos a nossa porção, no capítulo 11, vou chegar lá. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho, a cada mulher, a vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moshe era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moshe: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Entenda que é algo doloroso se tratar de filhos e Deus dizer que vai estender a mão para matar filhos. É algo que muitas pessoas não compreendem. Muitas pessoas, por não compreenderem a palavra, eles têm a Hashem como sanguinário,
como aquele que mata. Se nós pudéssemos compreender uma vez só que a nossa vida está além desta existência carnal, nós poderíamos compreender que a vida não termina aqui. Que apesar de dolorosa a partida, ainda assim, ela não é o fim. Quando estamos em Hashem. Outra palavra que Yeshua diz, e que muitos não compreenderam, foi quando ele fala, seguindo a mesma mensagem que eu disse antes, que Hashem não era Deus de vivo. Porque quando ele se apresenta de morto, ele não é Deus de morto. Porque quando ele se apresenta, ele fala, pois eu sou Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob. E os três, segundo a carne, estão mortos. Mas segundo o Espírito, eles estão vivos. João 3,34 diz, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito com limitações. Deus não dá o Espírito com limitação. Onde você vê limitação, onde você vê isso pode se discutir, isso não pode se discutir, isso pode falar, isso não pode falar. A palavra de Deus, ela é plena para dar vida. Ou ela é verdade, ou ela é mentira. Ou está dentro da palavra, ou não está dentro da palavra. É assim que deve ser. João 5,38. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Muitos não creem que Yeshua, enquanto homem, pode ser o Salvador. Está na palavra que ele era homem, sim, mas não pode, é um absurdo. Um homem carnal de sangue, como é que isso pode ser feito? As pessoas então inventam doutrina. Porque ele foi lá, sacrificou, foi o sangue dele. Não é a questão do sangue. Deus não precisa de sangue de animais. Ele fala isso na palavra. Que dirás do sangue de um ser humano? O que Hashem recebeu e que ele chamou de sangue, espiritualmente falando, foi a atitude de Yeshua de ser fiel àquela palavra até o fim, de ter testemunhado aquela palavra até o fim, mesmo quando vieram até ele para o matar. Isso é da vida. E a vida é o sangue. Se alguém, João 12,47, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. E Yeshua não estava preocupado, e nós não devemos nos preocupar sobre quem vai ou não ouvir. Porque ele mesmo vai dizer em outro momento, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. As pessoas do mundo que insistem em viver uma aparente conversão a Deus serão desmascarados pela própria palavra. No dia do julgamento que se segue, a própria palavra de Hashem irá desmascarar, irá mostrar a verdade. Entende? Então, o Yeshua não estava preocupado com isso. Ele estava apenas preocupado em lançar a palavra. João 17,3. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Mashiach, a quem o Senhor enviaste. Se você não buscar conhecer a Deus e ao Mashiach de verdade, sem limitação religiosa, sem limitação de pessoas que querem limitar o conhecimento para manter um poder, para dizer para você aquilo que Deus não disse. Qual é a santidade? Qual é o funil? A peneira? Quem dá agora são as igrejas? Ou é a palavra?
que nós possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. O próprio Deus nos promete que surgirá uma raiz. Nós falamos sobre isso, sobre o que quer dizer uma árvore espiritualmente. A palavra diz que o homem é como a árvore do campo. A raiz, a nossa raiz está nos céus. É uma árvore inversa. É por isso que, mais uma vez, lembrando para você da árvore sefirótica. Vou tentar trazer aqui de novo para que você possa lembrar algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Aqui. Olha só. Esta árvore aqui. Essa aqui é o Keter, é o que representa a Mashiach, a primeira revelação de Hashem. E todos os atributos, né? As primeiras 3 intelectuais e as 7 emocionais, as quais nós devemos equilibrar. E aí, então, possamos realmente unir os mundos que representam o nome de Hashem e, unido a Hashem, ser um com Hashem, assim como é Yeshua. Para isso, é necessário que venhamos a nos livrar de toda a casca, todo aquele pote, toda a cobertura, tudo aquilo que nos impede de ver a verdade em cada uma dessas midotes, em cada uma desses conceitos que devem estar dentro de nós. A sabedoria, o entendimento, o tiferet, o da'at, que é o conhecimento, né? Os fundamentos, a humildade, todas elas devem ser tiradas das cascas, aquilo que nos impede de ver a verdade, porque no meio da verdade, em nós, existe uma mentira, existe uma deturpação, que às vezes nós não conseguimos ver. Por quê? Porque estamos ainda levados pelo egoísmo, né? Somos inflamados todos os dias. Muitas vezes a minha humildade é mentirosa. E eu não sei, eu não percebo. E aí eu tenho que passar por muitas situações para tentar quebrar isso em mim e tentar ver, perceber. Olha só como o Moshe teve que passar por um tratamento muito grande para que toda essa clipá, toda a casca da humildade da parte de Moshe fosse quebrada. Ele vai lá, ele é chamado para ser o libertador, ele mata o egípcio e ele tem que fugir dali. Então, assim, olha, eu quis fazer o certo e no final o certo que eu quis fazer estava errado e ainda sofria os danos, as consequências por isso. É duro, não é? É duro. Às vezes o fundamento que eu tenho não está correto. Passei anos estudando. Eu estou anos dentro de uma igreja evangélica. Eu até já participei, já fiz, estou fazendo parte de um ministério. Mas agora eu descubro que não é bem assim. Como é isso? Isso faz parte. O ser humano que acredita saber tudo, ele não tem capacidade de receber mais nada. O ser humano que entende que toda a iluminação que ele precisa vem de Hashem, ele é humilde. Porque a cada Shabat nós temos um novo ensino. Nós temos um novo florescer dentro de nós. Então, observe Isaías, capítulo 11, verso 1. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé. Espiritualmente, você já sabe. Existe uma raiz, uma alma, um Neshama, no mundo espirituais de cima, de onde dessa mesma Neshama vem um ramo. Tá me falando aí agora de reencarnação. Não existe esse conceito desta forma dentro do judaísmo. Não existe. O Gilgul, que é chamado de reencarnação dentro do judaísmo, ela fala das dimensões de uma alma. Falamos sobre isso no estudo passado. Uma alma inteira, ela tem dimensões. Ela tem a dimensão dela física,
chamado de Nefesh. Ela tem uma dimensão espiritual, chamada de Ruah. Ela tem uma dimensão de intelecto superior, chamado de Neshama. E tem ainda Hayá e tem Yeridá. Às vezes, uma alma, ela nem desenvolve outra alma no ser Nefesh. Ela nem desenvolve. E aí ela vai e morre. Certo? Ela morreu nesse mundo sem desenvolver, sem crescer, sem buscar conhecer a Deus. E o que é feito então desta alma? Morreu. Acabou. Tem outra chance nesse mundo? Não. E então, qual é o conceito de Gilgul? Nascerá um novo um ramo dessa raiz. Vamos supor que ele deixou filhos. E alguém dessa família virá com um aspecto. Uns vêm com um aspecto físico de Nefesh, ou seja, uma aparência física muito grande. Nossa, fulano, o teu filho parece nitidamente com um ciclano. É um aspecto físico. Tem até o gênio. Olha como mexe no cabelo, é igualzinho. Faz essas coisas, quando fala com ele que se aborrece, é igualzinho. Esse é o nível Nefesh. Alguém da mesma raiz surge neste mundo com o mesmo aspecto. E espera-se que esta pessoa ela vá retificar esse aspecto. Mas veio com Ruah, né? Os desejos, os sonhos. Nossa, essa pessoa é a mesma coisa. Idealizador igual o tio dela. Mas tem um outro. E tem uma Neshama, uma sabedoria, um dom. É um dom espiritual que essa pessoa tem. É igual, olha, nasceu outro dia, toca violão igual, canta igual, faz igual. Você entende? Um aspecto que retorna daquela pessoa. Tanto que existe a lei do levirato. Era uma lei que dizia que quando uma pessoa partia, ele não deixava uma descendência que pudesse trazer a este mundo um aspecto dele que ficou para ser retificado, então tinha que fazer o resgate, ou seja, o irmão dele ia lá, não um resgate não, o irmão dele ia lá e tinha uma relação, tinha um filho com essa mulher, desse homem, para poder trazer uma descendência dele, para trazer um aspecto dele que precisa ainda ser retificado. Isso é dimensão de alma. Não tem nada a ver com Gilgul e reencarnação no sentido que é tratado em outros tipos de religião. Então, vindo das suas raízes, um rebento brotará. O espírito de Hashem, o Senhor, repousará sobre ele. O espírito que dá sabedoria e entendimento. O espírito que traz conselho e poder. O espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. A palavra Bekor, né? Bechor, falar em hebraico, tenho dificuldade de fazer esse arranhar na garganta, né? Bechor, que quer dizer primogênito, ele tem um valor numérico de 228. O mesmo valor numérico de Etzraim, árvore da vida. Observe que, se eu também somar 2 mais 8, 10, mais 2, 12. As 12 tribos, as 12 personalidades, os 12 caminhos dos seres humanos. Todos representados pelo primogênito. Né? Eu vi uma postagem muito boa de uma irmã hoje, onde fala sobre o primogênito no sentido carnal é aquele que abre a madre, aquele que nasce. Mas o primogênito espiritual é aquele que herda o aspecto do pai. Por isso mesmo que, para a palavra Set, é aquele que diz, agora sim eu tenho um filho, Adão fala, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por quê? Porque foi Set que nasceu com o seu aspecto, com a sua integridade. Assim também, Esaú, espiritualmente, não ficou
com a primogenitura. E quando você vê Hashem dizendo que Israel é meu primogênito, ele está dizendo dessas 12 caminhos, 12 aspectos que tem aonde? No Behor. Behor, o que é o Keter, a cabeça, o início. E este também representado por Machia. Machia, que é chamado, este é o meu filho, eu hoje te gerei. Apocalipse 5:5 nos diz: então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ora, o que vem primeiro? A raiz ou o ramo? Mas aqui, Machia é a raiz. Veio primeiro, veio antes. Como? Por quê? Porque já existia muito antes. O Adam Kadmon, a raiz de tudo, o início, cabeça, porque espiritualmente a árvore da vida ela está invertida, onde a raiz dela está nos céus. Portanto, meus irmãos, é necessário sim compreendermos a visão espiritual das coisas, porque foi através disso, desse sentido espiritual, que é possível que eu hoje, que você hoje, possamos herdar o mundo vindouro. Porque fomos enxertados na árvore, né, na oliveira verdadeira, mas através de quem? De Machia. Ele recebeu nele mesmo, nele, todos aqueles que se dispuseram a conhecer a Hashem e a vivenciar a verdade da palavra de Hashem. Não é fácil, é doloroso, é difícil, é muito difícil, porque dói na carne. E nós estamos vivendo na carne. Mas, se você tiver fé e confiança e for sincero com Hashem, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar. E Machia, Yeshua, irá te consolar no dia e no tempo certo, trazendo você para participar da mesma árvore que frutificará no reino, no Olam Rabá, que surgirá nesta terra. Shabbat Shalom. Espero que você tenha compreendido e que você possa acompanhar o nosso canal. Até a próxima.